Livro de Êxodo, capítulo 12, o verso de número 13. Livro de Êxodo, capítulo 12, e o verso de número 13. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga, espera eu. Segundo livro da Bíblia, gente. Segundo livro da Bíblia, capítulo 12, o verso de número 13. Se tiver alguém aí pertinho de você que está sem a palavra de Deus, chega junto, dá uma carona para essa pessoa. Mas todos vamos acompanhar a palavra de Deus, amém? Diz assim, o verso de número 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E você que crê, você diga amém. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Pai amado, Deus bendito, Pai, a Tua palavra, ela foi lida nesse momento. Pai, que essa palavra, ela venha adentrar aos nossos corações. E que os nossos corações estejam como terras férteis, ó Pai, para receber a Tua palavra e dar frutos, ó Pai, e dar frutos dignos de arrependimento. Que essa palavra venha falar conosco aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós queremos. Espírito Santo de Deus, produza em nós o resultado necessário, meu Deus, e que essa palavra, ela levante o caído, fortaleça o fraco e dê vigor a quem não tem nenhum vigor. Isso é o que eu peço em nome do Senhor Jesus, e quem crê, diga amém. Glória a Deus. Pode sentar, fiquem à vontade. Vocês estão na casa do Pai, amém? Como o nosso pastor Anderson sempre fala, nesse momento evita de ficar andando, evite de se distrair, porque aquilo que Deus tem para falar conosco é rápido. Então evite distrações. Como diz um amigo meu, o que Deus tem para falar comigo e com você hoje é uma injeção. É rapidinho, mas é eficaz. Amém? Nós lemos aqui na palavra de Deus, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Garanto que todos nós já escutamos alguma vez falar sobre isso. Nós temos filmes que imitam a palavra de Deus, então se você ainda não tinha lido o texto, você já viu aí filmes que retratam muito bem o que esse texto está relatando, né? Nós temos aí as séries na Record que já retrataram várias vezes, as séries já se repetiram algumas vezes, falando disso aqui que está sendo retratado. Qual é o cenário? Né? Deus está falando para o povo, né? Deus está anunciando, já tinha anunciado que ele libertaria o povo das garras de Faraó. E nesse momento, Deus está avisando, olha, é o seguinte, tem algo por vir, tem algo para acontecer, e para que você tenha o livramento necessário, você vai pegar o sangue do cordeiro, e toda a casa que estiver marcada com o sangue do cordeiro, ela estará livre do espírito da morte. Ponto. O que está sendo retratado aqui no livro de Êxodo, capítulo 12, é isso. Então, o versículo que nós lemos, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Deus anunciando a última praga
E aí, então, seria o quê? A praga da morte. Sim ou não? Então, como que o espírito da morte diferenciaria, como é que o espírito da morte iria separar as casas do povo de Deus das casas dos egípcios e de Faraó e toda a sua cavalaria? As casas marcadas através do... Acho que tem gente que já começou a entender aí o que eu estou querendo dizer, onde a gente vai chegar. Por isso que eu disse, é só uma injeção, é um negócio rápido. Se você já está pegando, você já entendeu aonde nós estamos caminhando aqui nessa noite. Então, ficou muito claro que para que aquele povo não sofresse a praga da morte, para que o povo de Deus não passasse por aquilo, eles precisariam ter a marca do sangue do Cordeiro no umbral da porta de suas casas. Então, esse é o cenário. Mas como nós chegamos até isso aqui? Bom, todos nós conhecemos a história de que Moisés, que cresceu no palácio, mas não pertencia ao palácio do Egito, Moisés, ele cresce, chega um momento onde Moisés, ele tem a ciência, onde Moisés recebe a notícia de que ele era hebreu, de que ele não era egípcio. E ali, então, Deus o chama para uma libertação, Deus o chama para uma grande obra, e aí, então, Moisés começa a pelejar pelo povo que estava padecendo, que estava sofrendo nas garras de Faraó. Sim ou não? Todo mundo aqui já assistiu o filme lá da Record, sim ou não? As séries, enfim, todo mundo já viu, né? E então, quando Moisés começa a indagar Faraó e pedir para que Faraó liberte o povo hebreu, que liberte o povo de Deus, Faraó tem o seu coração endurecido. Faraó tem o seu coração completamente fechado. E ele começa a dizer, não, eu não vou libertar esse povo é meu escravo, esse povo faz tudo aquilo que eu quero, então não tem negociação. Foi assim ou não foi com Faraó? Ou Faraó, quando Deus usa Moisés para ir até ele falar, para deixar o povo ir, Faraó deixou de boinha? Não. Não foi nada tranquilo. Vamos olhar aqui. Nós temos na palavra de Deus relatando que para chegar ao momento de libertação do povo de Deus, aquele povo precisa ser testemunha ocular de quantas pragas? 10. Então, o Faraó estava com o seu coração fechado e Deus começa a falar assim, então vamos ver se esse coração aí não vai amolecer. E Faraó ali, esse povo eu não liberto. Esse povo, e Faraó sabia onde ele estava mexendo? Ele poderia até saber, mas acho que ele quis pagar para ver. Né? Ele quis pagar para ver o que o Deus Todo-Poderoso faria. E ali, então, Deus manda a primeira praga. Alguém aqui sabe de cabeça qual foi a primeira praga? Foram as águas se tornarem sangue. Muito bem. Então, todas as águas. Aí, gente, vamos lá. Vamos ser sinceros aqui. Você está ali, você vai tomar um banho. Você abre ali teu chuveiro. Está tomando uma água ali num banho quentinho. Do nada, a água que está vindo quentinha começa a vir um cheiro estranho. Aí, do nada, uma cor estranha. E isso aconteceu em todo o Egito. Todos os mares, todas as águas, os rios. Pensa, todos os poços, todas as águas se tornando em... Você imagina que cena horrível. Que cena nada agradável de se acompanhar. Todas as águas se transformando em... Pensa só, você lá, ó, com um copo d'água. Vou aproveitar o ensejo para beber um pouquinho de água também. Um copinho de água desse.
se transformando o quê? Meu irmão. Faraó poderia ter amolecido um pouquinho o coração dele quando ele viu isso aqui, sim ou não? Todas as princesas do seu reino indo tomar banho e ali está no rio e do nada tudo se transforma em sangue. Poderia ter amolecido o coração dele? Poderia. Mas amoleceu? Não. Ele esperou o quê? Mais uma? Essa próxima chega a me dar até um negocinho. Alguém aqui sabe de cor qual seria a segunda? As rãs. Meu irmão. Uma rã no ambiente já não é agradável. Me respeita, com certeza. Você pensa só, uma rã no ambiente, ela já é estranha, já é um negócio pavoroso, mas você ainda tenta sobreviver se tem uma no ambiente. Agora você imagina uma infestação de rãs. E rã pulando de um lado para o outro, pipocando daqui, ó. Pensa. E Faraó ali, ó, o coração mais fechado que tudo. E não deixando o povo de Deus ir. E aí, então, Deus fala assim, então, já que água se tornando sangue, rã não está resolvendo, qual foi a próxima? Piolho. Meu irmão. Ô, gente, quando eu era criança, eu peguei piolho demais, gente. Uma cabeça só, já não dava conta. Você imagina uma infestação. Meu irmão, não, é nojento. Aí você imagina as belas princesas, lindas e maravilhosas. Só que quando a gente fala, então, de ser uma infestação de piolho, você concorda que poderia ter piolho até nos cabelos dos braços, em qualquer... Então, você imagina que nojento. E Faraó ali, não. Esse povo aqui, esses meus escravos aqui, não, vai padecer aqui. Só que enquanto o Faraó estava dizendo, esse povo vai padecer aqui, esse povo vai morrer aqui, Deus já estava falando aqui, eu tenho um projeto para esse povo. Faraó está dizendo, não deixo ir. Deus está falando, vai deixar sim. Faraó está dizendo, e esse povo aqui nasceu assim, cresceu assim, vai morrer assim. E Deus está falando, os meus projetos são maiores, aquilo que eu tenho é muito maior, aquilo que eu tenho é muito mais intenso, é muito mais especial. Aquilo que eu tenho para o meu povo é coisa abundante. Mas Faraó ainda não estava convencido. Faraó ainda estava relutante contra libertar um povo que nem era dele. Povo do Egito, povo hebreu, povo hebreu. Mas Faraó, não, esse povo vai permanecer sob meu domínio. Eu já imagino ele o quê? Não sei que eu estou perdendo. Eu já imagino ele ali, no secreto dele. Eu estou perdendo, mas eu não vou dar o braço a torcer. Ele ali. Então, eu imagino ele pedindo ali orientação para os deuses dele. Mas, se a gente for medir forças, qual é o Deus que é maior? E aí, então, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, decide, então, continuar. E depois aí dessa infestação de piolhos, o que nós temos? As moscas. Pensa, quando a gente vê um cachorro, por exemplo, na rua, com algum tipo de ferida, já fica ali um cheiro ruim e as moscas já se assentam. Aí você imagina em todo e qualquer animal, seja no gado, seja em qualquer animal, as moscas ali. Todos os animais sendo atacados por essa peste. Você imagina? E aí, então, não contente com essas moscas, aí sim, vem as úlceras, Já fica aquelas coisas machucadas, aqueles machucados abertos. E aí, a praga da saraiva. A praga da saraiva é o quê? É um fogo caindo. Meu irmão.
Faraó não estava convencido, não, de que para ele não ia dar certo, de que ali ele já tinha perdido. Olha quanta praga, olha quanta coisa foi acontecendo. E Faraó, olha, não. Esse povo, eu não vou perder. Esse povo, para mim, é valioso. Se para Faraó o povo poderia ser valioso porque eles eram escravos, você imagina para Deus. Porque enquanto o mundo fala, você é escravo, Deus fala assim, é meu amigo, é meu servo, é criatura minha. Aleluia. E ali vem mais uma praga. Aí vem gafanhoto. Aí pensa toda aquela infestação de gafanhoto incomodando tudo. E gafanhoto, mais um monte de gafanhoto. Você pensa. Você imagina na tua cabeça o cenário. Você está lá num jantar e aí os gafanhotos, para tudo quanto é canto. Ou você aqui, na igreja, aí você pensa aquele monte de gafanhoto voando para cima e para baixo aqui. Esse era mais ou menos o cenário, mas multiplica isso. Quadruplica isso, porque nós estamos falando de praga. Então, se tratando de uma praga, não eram qualquer 10 gafanhotos que estavam ali. Não eram qualquer 10 úlceras que apareciam. Não eram qualquer mosca. Não eram qualquer 10 piolhos. Sim ou não? Eram coisas num nível, numa escala grande. E aí, então, depois da praga dos gafanhotos, ainda vem a praga das trevas. O dia vira noite, e tudo aí, então, se converter na mais profunda escuridão. Então, você pensa só, não tem dia, não tem claridade, só tem trevas, só tem escuridão. E isso foi suficiente para que Faraó deixasse de bom grado o povo ir? De jeito nenhum. E aí, então, Deus anuncia que vai tirar a vida de todos os primogênitos. Então, Deus anuncia que, então, vai matar o primeiro filho de cada um dos egípcios. E aí, então, quando isso está para acontecer, aí eu já imagino, mas Deus mandou falar que vai morrer todo o primogênito. Aí eu já imagino os hebreus falando, mas então será que os nossos também entram aí nessa conta? Será que a gente também vai acabar padecendo? E aí, então, aonde nós chegamos, aonde nós lemos, aonde tem uma orientação que para aquela praga não atingir a casa do povo de Deus, eles tinham que sacrificar um cordeiro imaculado, tinha que ser um cordeiro sem mancha, sem defeito, tinha que ser um cordeiro perfeito. Eles tinham que sacrificar, e o sangue daquele cordeiro, eles tinham que passar nos umbrais da porta. Então, ali o povo hebreu tem que pegar, procurar ali o melhor cordeiro, sacrificar, e então o sangue faria a proteção daquela casa. E aí a gente já entra numa pregação que o nosso pastor teve outro dia aqui, que ali o povo ainda comeu churrasco. Só para te lembrar que a Páscoa, você pode comer churrasco à vontade. Quem lembra da pregação do nosso pastor? E então isso acontece. Então, esse é o cenário. Só que, o que é interessante, Deus poderia ter livrado o povo na primeira praga? Sim. Sim ou não? Deus, ele tinha todo o poder para livrar o povo logo na primeira. Ou não precisaria nem de praga, sim ou não? O nosso Deus, ele é poderoso para fazer coisas grandes, ele é poderoso para fazer todas as coisas. Então, ele poderia ter livrado o povo, sim ou não? Só que o que Deus faz? Tem 5 coisas do porquê que Deus não livrou o povo na primeira praga. Porque eles queriam fazer, Deus queria fazer o povo hebreu acreditar também.
Porque muitos anos ali de escravidão, você concorda que eles poderiam já estar desmotivados, desacreditados, eles já poderiam estar ali meio barro, meio tijolo, meio mais ou menos, sim ou não? Então Deus começa a fazer coisas para que o povo hebreu também acreditasse que Deus tinha um propósito com a vida deles. E tudo isso, então, precisou de um processo. Deus poderia ter livrado? Poderia. Então, o processo, primeiro, fazer os hebreus acreditarem. Segundo, Deus queria fazer o povo procurar o cordeiro perfeito. Deus queria fazer com que o povo dele também tivesse ali um trabalhozinho de procurar o cordeiro perfeito, de sacrificar o cordeiro. E depois de sacrificar aquele cordeiro, passar o sangue daquele cordeiro nas portas. E então ficar em casa. Porque quando foi dada essa orientação, quando foi anunciado que essa praga viria, o povo hebreu foi ordenado fazer o quê? Ficar em casa. Então, todas essas coisas, fazer hebreu acreditar, fazer eles procurarem um cordeiro perfeito para sacrificar, para passar o sangue na porta, para fazê-los ficar em casa, tudo isso foi um processo, sim ou não? E não foi um processo que durou 2 horas, foi um processo que durou alguns dias, que durou algum tempo. Só que você concorda que todas essas coisas apontam apenas para uma pessoa? E que se você prestou atenção desde o começo, desde quando, antes de eu iniciar a pregação, eu disse que o sangue de Jesus, ele tem poder sobre a minha e sobre a sua vida. O sangue do Cordeiro tem poder. Naquele tempo, o sangue do Cordeiro teve poder de livrar os hebreus da morte, sim ou não? E nós, se levarmos tudo isso para Jesus, nós já oramos aqui nessa noite, que o sangue de Jesus, ele tem todo o poder no céu, na terra, debaixo da terra, para fazer todas as coisas. O sangue de Jesus é através dele que nós podemos ser livres. Naquele tempo, o sangue do Cordeiro fez o povo hebreu ser livre das garras de Faraó, sim ou não? O sangue de Jesus hoje, ele tem o poder de tornar a minha e a sua vida livres. Ei, se você ainda não entendeu, o sangue do Cordeiro, ele tem poder para livrar a tua vida do mal. Nós apontamos para Jesus, e você já percebeu qual foi a primeira praga? Qual foi? Foi a água se tornando em... Ou seja, a primeira praga tem relação direta ao sangue. E a última praga? A morte dos primogênitos. E nós temos um começo de sangue e um término também envolvendo o sangue. Porque o povo de Deus foi liberto porque tinham a marca do sangue. Livro de Apocalipse, capítulo 22. E o verso de número 13. Apocalipse 22, o verso 13. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Olha lá, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Faraó teve que viver, teve que presenciar cada uma dessas
cada uma das pragas, daquilo que envolveu o sangue do início ao fim, aquilo era para a morte, mas nós temos um Jesus, que ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, ele é o começo de todas as coisas, e ele é o fim de todas elas, e através do sangue de Jesus nós temos vida, em Jesus nós temos vida. Faraó teve que presenciar cada uma daquelas pragas, para então presenciar, para então ver o povo de Deus sendo livre. Ei, eu e você, nós somos livres, nós somos povo de Deus, e através do sangue de Jesus que foi vertido naquela cruz, eu e você, nós somos livres, nós somos livres através do sangue do Cordeiro, aleluia, o Cordeiro imaculado, o Cordeiro perfeito. Não houve nenhum Cordeiro tão perfeito quanto o nosso Jesus, aleluias. Livro de Levíticos, capítulo 17, o verso 11, vai dizer assim: porque a alma da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará a expiação pela alma. O que isso quer dizer? A vida do corpo, ela está onde? No sangue. E se hoje você tem vida, então é o sangue que corre pelas tuas veias que faz você ter vida. E todas as vezes que você declara o nome de Jesus, que você declara que o sangue de Jesus tem poder, é vida vindo sobre você, é vida, é a vida de Jesus sobre a tua vida. Então adore a esse Jesus, porque é através dele, é através do sacrifício dele que hoje você tem vida, e ele quer te dar vida e vida abundante. Você pode aplaudir a esse Deus? Aleluia! O sangue de Jesus, ele tem poder sobre a minha e sobre a tua vida. Amém? Se coloque de pé. Glória a Deus. O sangue de Jesus, ele é poderoso. Se há anos atrás, o sangue de um cordeiro simples teve o poder de salvar o povo de Deus da praga que atingiria Faraó, se o sangue de um simples cordeiro foi poderoso o suficiente para proteger a nação eleita de Deus, você imagina o sangue de Jesus? Você consegue imaginar o quão poderoso esse sangue é? Você já consegue imaginar o poder que o sangue de Jesus ele tem sobre a minha e sobre a tua vida? Ei, ele pode mudar a minha história, ele pode mudar a tua história, ele pode e ele quer. É através do sangue dele que nós somos livres. Nessa noite eu quero declarar a liberdade do Senhor sobre a tua vida. Nessa noite eu quero declarar que toda cadeia que te prende seja quebrada através do sangue do Senhor.